are not that many presentations. And LGC is diligent at translations and uploading. So if people don't have questions in the French world, I know it isn't because the presentations aren't available. It's imperative that we follow the development of the message. É mandatório que a gente siga o desenvolvimento da mensagem. If we don't, Se a gente não fizer isto, if we feel somehow secure, se a gente sentir que a gente está de alguma forma seguro, one day we'll hear the message say something that we didn't expect coming. um dia a gente vai ouvir a mensagem e ouvir algo que a gente não esperava que estava vindo. That we didn't prepare for. Que a gente não se preparou para isso. Many people who think their faith is strong enough Muitas pessoas que acham que a fé delas está muito forte o suficiente, find themselves shaken out of this movement when that happens. vão se encontrar sacudidos desse movimento quando isso acontecer. And there is a danger in this time of trouble E existe um perigo nesse tempo de angústia, that as people's concerns heap around them, que as preocupações das pessoas ficam em volta delas and they become distracted, eles se distraem, they cease to follow the steady steps of the movement. eles param de seguir os passos desse movimento Distracted by other things. e se distraem por outras coisas. I won't go to Pilgrim's Progress, but we see it in that story. A gente pode ver o peregrino, essa história I aqui. encourage people to send through their questions. Então, eu encorajo as pessoas para enviarem suas perguntas. When we know we have a camp meeting in 2 weeks, A gente sabe que a gente vai ter uma campal em 2 semanas, even if it isn't answered immediately, mesmo que as perguntas não sejam respondidas imediatamente, it helps to be aware of the issues people are facing in the movement. isso ajuda a gente a estar ciente das preocupações, dos medos que as pessoas estão tendo. But if you have a question and you're not asking it, Mas se você tiver uma pergunta e não está perguntando, it's not safe to just let it fester and grow. não é seguro manter isso crescendo. We need to keep up with the advancing steps of the movement. A gente precisa se manter acompanhando os passos do movimento. We are past the increase of knowledge waymark. A gente já passou do marco profético do aumento de conhecimento. God is shining light upon this movement. Deus está derramando luz nesse movimento. It's been coming for some time now, Já tem estado acontecendo isso por algum tempo agora. and it's advancing rapidly. E está avançando rapidamente. If we aren't following that increase of knowledge, Se vocês estão seguindo esse aumento de conhecimento, when it's formalized, it'll come as a surprise. quando for formalizado, vai vir como uma surpresa. And we won't be ready. E a gente não vai estar prontos.
Every dispensation has a testing message. Toda dispensação tem uma mensagem que testa elas. Every dispensation has people who fail that test. E toda dispensação existem pessoas que vão falhar esse teste. This dispensation will be no different. Essa dispensação não vai ser diferente. In the Sabbath presentations in Oceania last week and today, As apresentações de sábado na Oceania, na última semana e nesta, we've discussed methodology. a gente discutiu metodologia. People were sending questions, As pessoas estavam enviando perguntas and I focused on the following question. e eu me enfoquei na seguinte pergunta. There was a study last year that compared and contrasted the external and internal changes of leadership. Existiam coisas que comparava e contrastava a mudança de liderança interna e externa. 2014. Em 2014, And what people were asking o que as pessoas estavam perguntando is if Trump loses this election, é que se o Trump perder essas eleições, there's another change of leadership in America, se existe uma nova mudança de liderança na América, does that mean there's an internal change of leadership in this movement? será que isso significa que vai ter uma nova mudança de liderança neste movimento? So instead of just immediately addressing that question, Então, no lugar de eu imediatamente resolver essa pergunta, what we instead did is looked at why I thought people were asking that question. o que eu fiz é olhar o porquê que as pessoas estavam fazendo essa pergunta. And the reason that I thought people were asking that question E a razão por que eu achei que as pessoas estariam fazendo essa pergunta is because we were having still some confusion é porque nós ainda estávamos tendo ideias confusas. Mas eu quero introduzir alguns pensamentos aqui. a series began in Australia Havia uma série de apresentações que começou na Austrália, beginning with a study titled The Apis Bull. que começou com um estudo do touro ápice. The intention was for that to bring us to a study of Millerite history. A intenção era que aquilo trouxesse a gente para um estudo da história milerita. And in some ways it has, E de alguma forma isso aconteceu. so we've been on a few tangents. A gente tenha passado por algumas tangentes. I have a similar intention for the coming camp meeting. Eu tenho uma intenção similar para a próxima Campal. I know that there are questions not just in the French world, but in other parts of the world field. Eu sei que existem perguntas que não existem, que não estão no mundo francês, mas existem em About the outras subject partes do of mundo. Sabbath and Sunday in Millerite history. Sobre o assunto de sábado e domingo na história milerita. So it's my intention to target that question Então, a minha intenção é abordar essa pergunta. but we're going to begin with the Apis Bull. Mas a gente vai começar com o touro ápice. And I would ask you to do your own preparation with the last two studies on fractals. E eu vou te pedir para fazer sua própria preparação dos dois últimos estudos de fractais. I've already drawn up on the board behind me
Eu já comecei a desenhar nesse quadro atrás de mim an omega history and an alpha history. uma história alfa e uma história ômega. I haven't been specific about the alpha. Eu não fui muito específica sobre o alfa. And there's also a history in the middle. E também existe uma história aqui no meio, History of failure, uma história de falha, failure and success. falha e sucesso. Now this structure Agora essa estrutura, it could apply to ancient or modern Israel. poderia aplicar para o Israel antigo ou moderno. Until you start labeling waymarks, you don't know if I've drawn up ancient or modern. Até que você comece a colocar os marcos, você não sabe se eu estou falando do antigo ou do moderno. This could be 34 AD or the Sunday law. Isso poderia ser 34 depois de Cristo ou decreto dominical. This is the beginning and end of the history of Israel. Mas isso é o início e fim da história de Israel. Whichever Israel that is. Qualquer que seja o Israel que você está mencionando, falando. In the Omega history, Na história ômega, there's two calls to the church. existem dois chamados para a igreja One call to the world. e um chamado para o mundo. And I hope that everyone in this movement is now comfortable with that. E espero que cada um neste movimento seja confortável com isso. Where you could go to ancient or modern Israel and label every one of those waymarks. A gente poderia ir para antigo e moderno, o Israel antigo e moderno, e colocar nomes nesses marcos You aqui. can't pull out a piece of paper and please draw it yourself. Se você não pode, pegue uma folha de papel e tente desenhar você mesmo. That way it will retain in your mind. Dessa forma, você vai fixar isto na mente. At the top we have a long line. Aqui em cima, a gente tem uma linha maior, The line of Eden to Eden. uma linha do Éden para o Éden. Now we know that end Eden A gente sabe que esse Éden aqui no fim comes after 1,000 years. é depois de 1000 anos, milênio. So I just want to speak about the time on earth. E eu quero apenas falar do nosso tempo aqui na Terra. If we can keep in our mind the study of Eden to Eden as we have this discussion. Mantenho na mente essa história do Éden para o Éden ao termos essa discussão. Because we're going to discuss ancient Israel. Porque nós vamos discutir o Israel antigo And I want us to put it in context. e eu quero que a gente coloque isso no contexto. Em You have contexto. Eden, Você tem o Éden, sin, pecado, a curse uma maldição because of the fall. por causa da queda. From Eden Desde o Éden to the flood, até o dilúvio. and please no one complain, I'm being general. Por favor, ninguém reclame, eu estou tentando ser generosa, estou sendo generosa. Geral, estou sendo geral. Estou sendo muito genérica aqui. You want to talk about the flood, A gente começa a falar do dilúvio. you'd be dealing with about 1,500 years later. Você está lidando aqui com cerca de 1500 anos mais tarde. And then about 2,500 years after the fall, Então, depois, cerca de 2500 anos depois da queda, you come to the beginning of ancient Israel. você chega ao início do Israel antigo.
point I want to make is the following. O ponto que eu quero fazer é o seguinte. You have the flood, Você tem o dilúvio, 1500 years after the fall. 1500 anos depois da queda. How much do they have written about God? E quanto eles escreveram sobre Deus? Nothing. Nada. Why? Por quê? Why isn't there written? There's no Old Testament scriptures in that 1500 years. Não existe nenhuma escritura do Antigo Testamento feita nesses 1500 anos. Now, for much of that time, Adam is still alive. Agora, por muita parte desse tempo, Adão ainda está vivo. If not, there's others, and they are telling people. E se ele não está, existem outros, eles estão contando para as pessoas. People have good memories. As pessoas têm boas memórias. Someone says that people were very intelligent. Alguém diria que as pessoas são bem inteligentes. And yet at the flood, only 8 people are saved. E ainda assim, no dilúvio, só 8 pessoas vão ser salvas. So they are intelligent in some respects. Então eles são inteligentes de alguma forma. But their memories, their minds are much more exact than ours. Mas a mente deles, os cérebros, eles são muito melhores do que os There was nossos. no need of writing, Não existia nenhuma necessidade de escrever. but they also didn't have that. Mas eles também não tinham isto. People didn't write. As pessoas não escreviam. The invention of letters had not yet begun. A invenção das letras ainda não havia começado. It wasn't necessary. Não era necessário. Then you come to the time period after the flood. Então você chega no período de tempo depois do dilúvio. What starts happening to their lifespans? O que começa a acontecer com o período de tempo de vida deles? Rapidly shrinks Rapidamente diminui, encolhe, by hundreds of years. por centenas de anos. Diminui. So there is this deterioration. Então existe essa deterioração. Written language is beginning to be introduced. A linguagem escrita começa a ser introduzida. Because it just, quite frankly, starts to become needed. Porque, para ser bem franca, isso começa a ser necessário. It's now necessary to keep records. Agora é necessário manter registros. And so the knowledge of God starts getting transmitted into written form. Então, o conhecimento de Deus começa a ser transmitido por uma forma escrita. But still 2,500 years after the fall, that has not been formalized. Mas ainda assim, até 2.500 anos mais tarde, depois da queda, isso ainda não havia sido formalizado. Então a gente tem o trabalho, a obra de Moisés. Esse é o trabalho de Moisés. 2,500 years later, Então, 2.500 anos mais tarde, the people have been in Egypt for about 400 years. as pessoas estavam no Egito por cerca de 400 They anos. have themselves lost the knowledge of God. Eles mesmos perderam o conhecimento de Humanity is Deus. forgetting his character. A humanidade está esquecendo o seu caráter. And this is a crisis. Isso é uma crise. So at the time of the end, there's the raising up of Moses. No tempo do fim, existe o levantar de Moisés. Beginning of ancient Israel, he leads out the people. No início do Israel antigo, ele conduz o povo. There's something else he's going to do for the people. Existe algo mais que eles vão fazer pelo povo.
This is all quotes that have been from that study on the Apis bull. Aqui a gente tem todas as citações que foram daquele estudo do touro Apis. This is Review and Herald, January 9, 1894. Aqui a gente tem Review and Herald, 9 de janeiro de 1894, parágrafo 6. And beginning to the third sentence in. E começando aqui desde a terceira sentença. They, the Israelites, had been corrupted by idolatry. Os israelitas haviam sido corrompidos pela idolatria. Try and picture the big picture of what has happened. Tente visualizar todo o contexto do que está acontecendo. Personal contact between God and Adam and Eve. Contato pessoal entre Deus e Adão e Eva. Comes to an end. Isso chega ao fim. 1,500 years of word of mouth. 1.500 anos de palavras faladas. The flood. Então, um dilúvio. 1,000 years of that deterioration. 1000 anos dessa deterioração. The people do not have anything in writing to hold on to. As pessoas não têm nada escrita para poderem se apegar. The word of mouth is failing them. A palavra falada está atrapalhando eles. They're surrounded by Egyptians and idolatry. Eles estão cercados por egípcios e idolatria. Moses is part of that, is he not? Moisés é parte disso, não é? For all his good qualities, Para todas as suas boas qualidades, part of the same system, ele é parte do mesmo sistema, damaged by the same system. danificado pelo mesmo sistema. So I've asked this question before. Então, eu fiz essa pergunta antes. Who understands God's character better? Quem que entende o caráter de Deus melhor? You or Miller? Você ou Miller? And I hope you would say, Eu espero que você diria you do. que você entende melhor. That should be simple. Isso deveria ser simples. So who understood God's character better? Quem entende o caráter de Deus melhor? You or Martin Luther? Você ou Martinho Lutero? Think you would say you. Eu acho que você iria dizer que é você. Who understood better? Quem entendeu melhor? You or Peter? Você ou Pedro? You or John the Baptist? Você ou João Batista? You or Moses? Você ou Moisés? I hope the answer would be you, Eu espero que a sua resposta seja que seja você. because we're thousands of years in. Porque a gente está há milênios de anos. Abraham did not know that slavery was a sin. Abraão não sabia que ele They ainda didn't estava... understand polygamy. Ele não entendia poligamia, nada, não tudo isso. There was much lacking. Existia muito faltando. That's what the study of Eden teaches us. É isso que o estudo de Éden para Éden nos Clear in ensina, that study que é claro no nosso estudo, that God is restoring His image. que Deus está restaurando a sua imagem. If He's restoring it, it's a process, Se Ele está restaurando, isso é um processo. not just over your lifetime, Não é tudo no seu tempo de vida, no período de but tempo que você está it's a vivo, process. mas um processo de 6.000 Going anos. to need another 1,000 years in heaven.
vai precisar ainda de mais 1000 anos no céu. So Moses is part of the same damaged system. Mas Moisés tem que participar desse He's mesmo trying processo to de lead restauração. people damaged by that system. Ele precisa conduzir um grupo de pessoas que é danificado por esse sistema. Idolatry. Foram corrompidos pela idolatria. They have no written word to turn to. Eles não têm nenhuma palavra escrita para olharem. So God leads them into the wilderness. Então Deus conduz eles ao deserto. I'm not going to go through the whole Apis bull study. Eu não vou fazer todo o estudo do touro Apis. We know what happens in the wilderness. A gente sabe o que acontece no deserto. They reach a point in this time period. Eles chegam em um ponto nesse período de tempo Where they make themselves the golden calf. onde eles fazem o bezerro de ouro. That golden calf was the Apis bull. Aquele bezerro de ouro era o touro Apis. In this time period, they're damaged by idolatry. Nesse período de tempo que eles estão danificados pela idolatria, And idolatry says, e a idolatria diz: if you want to be safe, se você quiser estar seguro, what do you need? o que você precisa? A strong, warlike God King. Um Deus e Rei forte Going e to kill poderoso, your enemies. que vai matar todos os seus inimigos. They can't see God. Eles não podem ver Deus. Moses has disappeared, Moisés desapareceu. and they're going to recreate the Apis bull of the Egyptians. Eles vão recriar o touro Apis dos egípcios. SDA Bible Commentary says the following. O comentário bíblico adventista do sétimo dia diz o seguinte: The calf would naturally suggest itself to the Israelites. o bezerro naturalmente se sugeriria aos israelitas. SDA Bible Commentary. Isso é o comentário bíblico adventista. A versão em livro. An Israelite then would naturally think to build the golden calf. Então os israelitas iriam naturalmente pensar em construir um bezerro de ouro. Because in Egypt, they'd watched the worship of the Apis bull. Porque no Egito eles assistiram à adoração do touro Apis. I just found it interesting. It's a side note. Eu só achei interessante, e é um ponto secundário, In their excavations, they discovered the burial chambers of the Apis bull. na escavação eles descobriram uma forma do touro Apis. In 1850. Em 1850. So I know in 1798 they found the Rosetta Stone. Eu sei que em 1798 eles encontraram a Pedra Roseta. In 1850 they find the burial chambers of the Apis bulls. E no ano 1850 eles encontraram as câmaras onde estavam os corpos dos touros Apis. Eles não vão dizer que isto aqui é o touro Apis. They're going to say that this is God. Eles vão dizer que isto é Deus. They're just saying that this is what he looks like. This is a representation. Eles vão dizer que isso é como ele se parece, é uma representação de Deus. They're worshiping an entirely different God. Eles não estão dizendo que eles estão adorando um Deus totalmente diferente. They're taking the character of the Apis bull. Na verdade, eles estão pegando o caráter do touro Apis And subscribing it to God. e atribuindo a Deus. Because they want a strong, warlike
God king who's going to kill their enemies. Porque eles querem um rei como um Deus poderoso de guerra que vai matar todos os In inimigos that deles. study, we go through the characteristics of the Apis bull. Nesse estudo, a gente passa pelas características do touro ápice. It had to be born by miraculous conception. Ele tem que ser... ele nasce por uma concepção miraculosa. Was seen to have a fighting spirit. A gente viu que ele tinha um espírito de luta, de guerreiro. It had to be a manifestation of the king. Ele tinha que ser uma manifestação do rei. It was pictured as tearing down the walls of a city. E ele era descrito como destruindo os muros da cidade. It was a symbol of strength and fertility. Era um símbolo de força e fertilidade. Egyptian male kings Os reis egípcios masculinos sometimes referred to as the strong bull. perdi isso. So courage, Então, coragem, strength, fighting spirit, espírito de luta e coragem, conquering of enemies, kingship. conquistar os inimigos e All the things realeza. they were taking from the Apis bull and subscribing to God. Todas as coisas que eles pegariam do touro ápice e falariam que isso é sobre Deus. Then we looked at their issues once they entered Canaan. Então eles começaram a olhar esses assuntos depois que eles entram em Canaã. They're in Ramah, Então, agora eles estão em Ramá, which means the seat of idolatry. que significa centro de idolatria. E o que eles pedem aí? They ask for a strong king. Eles pedem um forte, um poderoso rei. Por quê? All these characteristics of this idol that they've transcribed onto God, Todas essas características que eles encontraram e atribuíram a Deus, they were also wishing to see in Moses, que eles também desejavam ver em Moisés, they still want. eles ainda queriam. So over here in Ramah, they're going to ask for the Apis bull. E bem aqui então em Ramá, na história de Samuel, eles vão pedir pelo touro ápice de novo. That's what you want, that's what you'll have. E Deus disse, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. They come out of Babylon. Então eles vão sair de Babilônia. They're cured of building any more images. Eles são curados dessa coisa de construir imagens de esculturas. But the problem was it was never just the image. Mas o problema era que nunca foi de fato só as imagens. It's the image and the character associated with that image. Era a imagem e o caráter associado com Two things. duas coisas. There's the form A forma and the character. e o caráter. They came out of Babylon, Eles saem de Babilônia cured of the form. curados das imagens, das formas. They're not going to build any more statues. Eles não vão construir nenhuma vez mais estátuas. But the greatest danger that they had held on to back here, Mas o grande perigo que eles haviam se apegados aqui atrás not just the form, não era apenas a forma, the fact that they'd subscribed the character of this idol to God. mas o fato de que eles atribuíam as características desse ídolo a Deus. Because after all this time, they no longer knew what God's character looked like. Porque depois de todo esse tempo eles não sabiam mais o que o caráter de Deus, como ele se parecia. And if you don't know what God's character looks like, E se você não sabe como se parece o caráter de Deus,
going to mold something with your own hands. Você vai moldar algo, construir algo com suas próprias mãos. So they come into this history Então eles vêm para essa história aqui. they're looking for the Messiah. Eles estão olhando para o Messias, John is teaching. procurando o Messias. E João está ensinando. John is steeped in idolatry. E João está também em idolatria. John is saying João está dizendo, there's this great warrior king rising up. existe esse grande rei guerreiro se levantando, Going to clean out the house of God and destroy the Romans. ele vai purificar a casa de Deus e destruir os romanos. Because John is steeped in idolatry. Porque João, ele está afundado em As idolatria, are all the people around him. como todas as outras pessoas que estão em volta dele. His father, the Pharisees, the Sadducees. O pai, os fariseus e os saduceus. So when Jesus comes, Então, quando Jesus chega, he came in his humiliation to our earth. ele chega e em humilhação para a nossa terra, ele se humilha para vir. Conquering armies were visible to mortal eyes. Nenhum exército conquistador era visível Unbelieving Jews a olhos decided that he humanos. could not be the illustrious king for whom they were looking. E os judeus descrentes não acreditavam que ele era o rei que eles estavam procurando. So they rejected the Son of God. Então eles rejeitaram o Filho de Deus. When he was standing right in front of them, they could not recognize him. Quando ele estava bem de frente, de pé, na frente deles, eles não poderiam reconhecê-lo. Because while they might have destroyed the form of their idols, Porque, embora eles poderiam reconhecer a forma do ídolo deles, the character of their idols. eles nunca destruíram o caráter dos ídolos deles. So all through their history, they're looking to God as having the same character as the idols they see in paganism. Então, por toda essa história, eles estão olhando para ídolos para procurar o Deus deles, que são os ídolos que eles viram no paganismo. However moral they are down in this history, Com quanto moral eles eram nessa história, de qualquer forma que eles guardavam o sábado tão bem, however stringently they keep all the laws, embora de forma bem estrita eles conseguiam guardar toda a lei, they completely misunderstand the character of God. eles entendiam mal completamente o caráter de Deus. If we were to go back to Exodus 20, Se a gente voltar a Êxodos capítulo I 20, want to read 18 to 22. eu queria ler do verso 18 ao 22. And all the people saw the thunderings and the lightning and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. E todo o povo viu trovões e relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. 20 verse 18. It's in the notes. Isso, Êxodos 20, verso 18. Está nas notas. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. So the 10 Commandments have just been pronounced. Os 10 mandamentos acabavam de ser pronunciados. And the people are terrified. E as pessoas estão And terrificadas. they say, Don't let God speak to us again.
E eles dizem, não deixe que Deus fale conosco mais uma vez. He can speak to Moses, Moses can tell us. Ele fala para Moisés, Moisés fala para a gente. But don't let God speak to us again. Mas não deixe que Deus fale para nós de novo. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. I want to quote some, I'm just going to paraphrase various portions of Patriarchs and Prophets, chapter 27. Eu vou parafrasear várias porções de Patriarcas e Profetas, página 213. So I'm going to skip through this chapter quite quickly, just paraphrasing a few parts. Então eu vou passar por esse capítulo bem rápido, apenas parafraseando algumas partes. He begins by speaking about Moses climbing up the mountain to meet with God. Ela começa falando sobre Moisés subindo a montanha para falar com Deus. God was wishing to bring Israel into a close and peculiar relationship with himself. Deus estava desejando trazer Israel para uma relação íntima e peculiar com ele. To be incorporated as a church and a nation under the government of God. Se incorporar como uma igreja e uma nação sob o governo de Deus. The true church-state union. A verdadeira união de igreja e Estado. Jehovah revealed himself not alone in the awful majesty of the judge and lawgiver, but as the compassionate guardian of his people. Jeová revelou-se não somente na terrível majestade de um juiz e legislador, mas como compassivo guarda do seu povo. Página 214.4. All was based upon the great fundamental principle of love. Próximo parágrafo. Todos baseados no grande princípio fundamental do amor. And then she quotes from Luke 10:27. Então ela cita Lucas 10:27. Love thy God with all thy heart and thy neighbor as thyself. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o seu vizinho, o seu próximo como a ti mesmo. But the people of Israel were overwhelmed with terror. Mas o povo de Israel estava avalaçado com terror. They cried to Moses, Eles clamaram a Moisés. You speak with us and we will hear, but let not God speak with us or we will die. Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que morramos. Moses said, Don't be afraid. Moisés disse, não tenham medo, The não people, tema. however, remained at a distance, gazing in terror upon the scene. O povo, entretanto, permaneceu à distância, olhando com terror a cena, While Moses drew near unto the thick darkness where God was. enquanto Moisés chegou à escuridão onde estava Deus. Página The minds of the 218.4. people, blinded and debased by slavery and heathenism, were not prepared to appreciate fully the far-reaching principles of God's 10 precepts. 218.5. A mente do povo, cega e aviltada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada para apreciar completamente os princípios de grande alcance dos 10 preceitos de Deus. At the Oceanic Camp meeting, we spoke about the Constitution. Na Campal que teve na Oceania, a gente falou sobre a Constituição And how Obama called it the North Star. e como Obama chamou isso da Estrela do Norte. The problem is with humanity. O problema é com a humanidade. Thomas Jefferson could not see the far-reaching principles of the Constitution. Thomas Jefferson não podia ver esses princípios
da Constituição que alcançariam tão longe. They were supposed to see how far-reaching those principles were. Eles não conseguiriam ver o grande alcance daqueles princípios. Ancient Israel in the same position. Você encontra Israel antigo na mesma posição. So God is going to break it down into simple instructions that they can implement and understand. Que Deus iria instruí-los com instruções simples que eles poderiam ver e entender. But he's going to do that privately to Moses. He won't speak to them again. Mas ele vai fazer isso de forma privada a Moisés e não vai falar com eles de novo. Because they pleaded for him not to do that. Porque eles clamaram a Moisés para que Deus não fizesse So isso. can you see the difficulty God is in? Então vocês conseguem entender a dificuldade em que Deus se encontra? 2,500 years. 2.500 anos, People do not understand his character anymore. as pessoas não entendem seu caráter mais. Not only do they hope that he is that fearful God King, Não apenas eles estão preocupados que ele é aquele Deus temeroso, they hope for it, but they're all terrified of it. eles esperam um Deus temeroso e rei, mas eles também estão terrificados por Even isso. through that fear, that is what they want, all the way through their history. Mas mesmo com esse medo, isso era o que eles queriam, todo o caminho dessa história aqui. And in some ways, that's actually what he gives to them. E de muitas formas, isto é, na verdade, Deus dá para eles. He was trying to show them his love. Ele estava tentando mostrar para eles o amor dele. And they ask him to remove himself and be distant from them. E eles pedem para que eles se distanciem It's deles. like when they asked for a king, he actually honors their requests. Assim como eles pediram por um rei, Deus honrou o pedido deles. The first thing after the Ten Commandments, A primeira coisa depois dos 10 mandamentos, going to start telling them how to be nice to their slaves. ele vai começar a falar para eles como ser legais com Telling seus them not to escravos. have slaves. Ele fala para eles não terem escravos? No. Não. He's restrained by their own condition. Ele está restrito pela própria condição do So he povo. withdraws himself, Então ele se retira, Deus se retira. gives instructions suited for their condition. Ele dá instruções que estão adaptáveis às He only condições speaks deles. through Moses from now. E ele só fala através de Moisés de agora em diante. All the way up to when they ask for a king and he gives it to them. Todo o caminho quando eles pedem por um rei e agora ele dá esse rei para He's eles. restrained by the damaged condition of his own people. Ele está restringido pela condição danificada do seu próprio povo. And he starts having Moses record. E ele começa a ter Moisés retirado. So Moses is now going to start putting together the book of Genesis, Leviticus, Então- Exodus, Leviticus. Então agora Moisés vai começar a construir, colocar esses livros de Gênesis, Êxodos, So Levíticos, they have this written form. para que eles possam ter uma forma escrita. Now the point at this book study Agora o ponto do estudo do touro ápice just historical, it's our own condition. não é apenas histórico, é a nossa própria condição. Alpha history, the people do not understand the character of God. Na história alfa, o povo não entende o caráter de Deus. Now over here, Agora aqui, na Alpha frente, Jeff may understand it a whole lot better than Moses did over here. o ancião Jeff pode entender muito melhor do que o Moisés entendia aqui The atrás, standard is that much higher. mas o padrão, a norma é muito mais alta But agora. in this history, Aqui atrás, nessa história, Ellen White isn't telling the people how to be nice to their slaves.
Ellen White não está dizendo para o povo como ser legal com seus escravos. The issue in America wasn't that they weren't nice to their slaves. O problema na América não era que eles não eram bons para os seus escravos, It was that they had slavery at all. era que eles tinham escravos. Esse era o problema. Ter That was a escravos. higher standard than at the beginning of ancient Israel. Esse era um padrão, uma norma mais alta do que era no início do antigo Israel. So if we were to make this modern Israel, Então, se a gente transformasse isso aqui em Israel moderno, 1798, 1798, God's people are meant to come out of idolatry. o povo de Deus, eles devem sair da idolatria. What idolatry? Qual idolatria? It's not pagan nations. Não são nações pagãs. It's apostate Protestantism. É o protestantismo apóstata. And all through this history, E por toda esta história, apostate Protestant, você tem o apostatismo, o protestantismo apóstata. Israel, pagan nations, modern Israel, apostate Protestantism. Israel antigo, nações pagãs. Israel moderno, protestantismo apóstata. As they're coming out of apostate Protestantism, Ao eles saírem do protestantismo apostatado, somewhere in the Alpha history it fails. em algum ponto da história alfa, isso falha. And they go into the Laodicean condition. E eles vão entrar na condição laodiceana. In 1888, they're meant to come out of that Laodicean condition. Em 1888, eles deveriam sair dessa condição laodiceana. In 1888, they're meant to come out of that condition. Em 1888, eles deveriam sair dessa condição laodiceana. But coming out fails. It's a history of failure. Mas essa saída dessa condição falha, porque é uma história de falha. When we come down to this history, Então, quando a gente chega aqui, nessa história, Jeff is neck deep in the apostate Protestant idolatry. o ancião Jeff, ele está afundado nessa mentalidade de protestantismo apostatado. He does not understand the character of God. Ele não entende o caráter de Deus. This study was to help us consider idolatry Esse in a different estudo, light. esse estudo era para nos ajudar a entender a idolatria em uma luz diferente. It's not all about the form of the idol, it's about the character associated with the idol. Não é apenas sobre a forma do ídolo, a imagem, e sim também é o caráter associado com o ídolo. In their history, this is the Apis bull. Na história deles, é o touro ápice. In our history, what does it look like? Na nossa história, o que é isto? Como se parece? Right in the dispensation you would expect. Bem nessa dispensação que você esperaria. We start dismantling that idol. A gente começa a desmantelar este ídolo. There's no issue with Sabbath here. Não existe nenhum problema com o sábado aqui. Everyone's keeping Sabbath. Todo mundo está guardando o sábado. There's no graven image here. Não existe nenhuma imagem de escultura aqui. What does Adventism not understand? O que é que o adventismo não entende? The character of God. O caráter de Deus. So we need an understanding of parable teaching Nossa necessidade de entender o ensino por parábolas, to show us the character of God. para nos mostrar o caráter de Deus. And that takes people by surprise Isso toma as pessoas de surpresa, because it looks nothing like the idol they've built up in their minds. porque isso nos parece, não tem nada a ver com os ídolos que eles construíram, que eles tinham na mente deles. Back here, Aqui atrás, they're worshipping God, eles estão adorando a Deus. and
what does that God look like to them? E como se parece esse Deus para eles? 2014. 2014. He looks like a white male Republican. Ele parece com um homem branco e republicano. What the Midnight Cry message began to do in 2018 O que a mensagem do clamor da meia-noite começou a fazer em 2018, is start to take apart that idol. começou a desfazer esse ídolo, For the desmantelá-lo. priests, Para os sacerdotes, what we were saying, o que estávamos dizendo, come out of Babylon, my people. sai de Babilônia, meu povo. Come out of the idolatry of apostate Protestantism. Saia da idolatria do protestantismo apostatado. Destroy your idols. Destruam seus ídolos. And from September 2018 to September 2019, Então, de setembro de 2018 até setembro de 2019, the message made an increasing attack on that idol worship. a mensagem fez um ataque crescente nessa adoração de ídolos. Many people were not willing to let go of their idol worship. Muitas pessoas não estavam dispostas a deixar essa adoração de ídolos que elas tinham. I hear the following thoughts all the time. Eu ouço o seguinte pensamento todo o tempo. If I can try and phrase it correctly. Se eu tentar formular isso da forma correta, vou tentar. These are good lions. Existem esses bons leões, These are good lions. são bons leões. This is all very interesting. Isso é tudo que eles estão interessados. No major problem with the message. Não, essas linhas são boas, isso tudo que elas estão interessadas. Não há problema com a mensagem, mas onde está o amor? Onde está essa experiência de amor? We need to spend more time just dwelling on God. A gente precisa passar mais tempo contemplando Deus. Thinking about how nice Jesus was. Pense a respeito de quão bom era Jesus, How he died for us. como ele morreu por nós. Just thinking about love. Só pensar a respeito de amor. And people feel that it's lacking as we focus on these lines. As pessoas pensam que isso está faltando quando a gente foca nas linhas. Try and imagine the following situation. Tente imaginar a seguinte situação. I come to you one day Eu chego a você um dia and I start to say, e eu começo a dizer: I really love you. eu realmente te amo, eu te amo muito. I think about you all the time. Eu penso em você todo o tempo. I just want to spend every day dwelling on you. Eu só quero passar todo momento, todos os dias, pensando em você. Contemplating how wonderful you are. Contemplando quão maravilhoso você é. And you say, Então você diz: what do you think when you do that? o que você pensa quando você faz isto? What's going through your mind? O que passa na sua mente? And I say, E eu digo: I think you're really nice. acho que você é bem legal. And I start thinking, Então eu começo a pensar: you like to cook, você gosta de cozinhar, play the piano. você toca piano. I think about your piano playing. Eu penso sobre você tocando piano. I think about that pet dog that you love. Eu penso sobre aquele animal de estimação que você ama, aquele cachorrinho. I think about how you struggle with Excel spreadsheets. Eu penso sobre como você tem dificuldade com essas planilhas de Excel. Think about your red hair and your freckles.
Eu penso sobre seus cabelos e suas rugas. And I just want to spend all day thinking about you. E eu só penso todos os dias sobre você. Would you feel particularly loved Você se sentiria particularmente amado when you realized that I was spending all day thinking about myself? quando você se dá conta de que eu passei todo dia, o dia inteiro, This is what pensando we do sobre with mim? God. É isso que a gente faz com We Deus. think we spend all day dwelling on Him. A gente pensa que a gente passa o dia inteiro contemplando Ele, This fictional model in our minds. esse modelo fictício na nossa mente, This idol. esse ídolo. Because when you think I'm loving you, Porque quando você pensa que eu estou amando você, who am I actually in love with? com quem na verdade eu estou apaixonado? In love with myself. Eu estou apaixonado a mim mesmo, comigo mesmo. We could say that about someone else. A gente poderia dizer isso a respeito de outra pessoa também. You could come to me Você poderia chegar a mim and say, I really love you, Tess. e poderia dizer, eu te amo muito, Think Tess. about you all the time. Eu penso em você todo o tempo. And I would say, E eu iria dizer, what goes through your mind? o que passa em sua mente? And you would say, E você iria dizer, how you're really good with computers. você é muito boa com computadores. I really like how you do this certain thing. Eu realmente gosto como você faz essa coisa aqui. How you can paint. Como você pode pintar. I know I can't do those things. Eu sei que eu não posso fazer essas coisas. And I realize that you're not in love with me. E eu me dou conta de que você não está apaixonada comigo. You're in love with my friend. Você está apaixonada no meu amigo. Not me. Ele não sou eu. People all over the world, As pessoas ao redor do mundo, Catholics, Protestants, Adventists, católicos, protestantes, cientistas, people in this meeting right now, pessoas aqui nessa reunião, nessa worship campal agora, God made in their own image. adoram a Deus que é feito na sua própria That is the imagem. definition of idolatry. Essa é a definição de idolatria. You do not need the form for that to be idolatry. Você não precisa dar forma para isso ser idolatria. Last year we brought this point to a head. No último ano a gente trouxe esse ponto. All of those people in the movement worshipping a white, conservative, Republican, male God. Por causa de muitas pessoas nesse movimento adorando um Deus branco, republicano e masculino. Because that's what they were taught was their hero. Porque é isso que eles foram ensinados a ser o herói deles. Like some type of Apis bull. Como algum tipo de touro ápice. They were presented with the true character of God. Eles não foram apresentados com o verdadeiro caráter de Deus. And like the Jews of old, they could not recognize him. E como os judeus do passado, eles não puderam reconhecer a Deus. And I would suggest, e eu vou sugerir, we're not even in the latter reign of the 144,000. nós ainda nem estamos na chuva serôdia dos 144 mil. If you think you understand him now, you don't. Se você acha que hoje você entende a Deus, você não entende. But you only need to understand what is so far revealed. Você só precisa entender o que foi revelado até aqui, até agora. Paganism forms God in their own image. O paganismo forma Deus na própria imagem deles. Catholicism is a good example of this. O catolicismo é um bom exemplo disso. Is it conservative Catholics or liberal Catholics who revere Mary the most? São os conservadores ou liberais que reverenciam Maria Who mais? looks up to Mary?
Quem é que fica olhando para Maria? Is it John Paul II or Francis? João Paulo II ou Papa Francisco? Conservative. São os conservadores. John Paul II. João Paulo II. So why are the sexist conservatives revering Mary? Então, por que esses conservadores sexistas estão reverenciando a Maria? This woman, Eles pegaram essa mulher, an ordinary flesh and blood woman, uma mulher ordinária, comum, de carne e osso, and they've lifted her up to this holy standard. e eles levantaram ela a esse padrão altíssimo e santo. They create a halo around her head. Eles colocaram essa coisa em volta, uma areola em volta da cabeça dela. They make her holy. E fizeram com que ela se tornasse santa. Por quê? Why is Mary holy to them? Por que que Maria é santa e sagrada para There's eles? two things that you have to be worth anything in conservative Catholicism. Porque existem duas coisas que você precisa ter para ter valor no catolicismo católico. One, you have to be a virgin. Um é que você tem que ser uma virgem. The minute your virginity is gone, you're not worth anything. No minuto que a sua virgindade se vai, você não tem mais valor. They have this Catholic saint. Eles têm essa santo católica. They made her a saint. She's supposed to be this young girl. Eles fazem ela santa e ela deveria ser essa jovem menina. The story goes like this. A história é dessa forma. She was attacked one day by a man, Ela foi atacada um dia por um homem and he was going to rape her. e ele iria estuprá-la. She caused him to kill her Ela pede ele para rather matá-la than rape her. em vez de estuprá-la, She would rather die than lose her virginity. porque ela prefere morrer do que perder a virgindade. And they supposedly made her a saint for that act. E supostamente eles a tornam santa por causa desse ato, Because they think that good girl was so holy, porque eles acham que uma boa menina, ela é tão santa, tão sagrada, recognized it would be better for her to lose her life than her virginity. que ela reconhece que seria melhor para ela perder a vida do que a virgindade. Because a woman who's lost her virginity, Uma mulher que perdeu sua virgindade, from that ultra-conservative Catholic point of view, becomes something disgusting. do ponto de vista ultraconservador católico, se torna algo desagradável. But then they have another problem. Mas então eles têm outro problema. If you're a woman, Se você for uma mulher, unless you are bearing children, you're worthless. a menos que você tenha crianças, tenha filhos, você não tem valor. A holy Catholic woman, Se você for uma boa católica santa, nothing to be ashamed of, que não tem nada que se envergonhar, you have to be two things. você precisa sair. You have to be a virgin Você precisa de duas coisas. Você precisa ser uma virgem and you have to bear children. e você precisa ter filhos. Because that's your job function in life. Porque esse é o seu trabalho da vida, That's why sua you função da vida. É por isso que você existe. You see the problem they've put women in. Vocês veem o problema que eles colocaram as mulheres, incluir as Mary mulheres? is a demonstration of absolute sexism. Maria é uma demonstração de sexismo absoluto. Because that's what they say a woman has to be worth anything. Porque é isso que eles dizem que uma mulher precisa ter para ter algum valor. And a flesh and blood woman can never reach that standard.
Então, uma mulher de carne e osso nunca vai poder alcançar esse padrão. That the real Mary was nothing like that. Mas a verdadeira Maria não tinha nada a ver com isto. She did not die a virgin. Ela não morreu virgem, She was flesh and blood. ela era de carne e osso. So they've taken her Então, eles pegaram ela, and they've constructed a God in their own image. eles construíram um Deus na sua própria imagem. Something that fits their worldview. Alguma coisa que se encaixa à visão de mundo deles. An entirely sexist, fictional construct. E uma construção inteiramente fictícia. We do the same thing. E a gente faz a mesma coisa. That was what caused the shaking last year. Foi isso que causou a sacudidura no último ano. Early Writings 14.1. Primeiros Escritos, página 14, parágrafo 1. In the history of the time of trouble of the 144,000, Na história do tempo de angústia dos 144 mil, God gives them the time of the second advent. Deus dá para eles o tempo do segundo advento. What waymark is that? Qual marco é este? The formalization. Formalização. When God spoke the time, he poured upon us the Holy Ghost, and our faces began to light up and shine with the glory of God. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus. When Moses' face shone with the glory of God, what had he just seen? Quando Moisés viu a glória de Deus, o que ele percebeu? What does Ellen White said he had seen? O que Ellen White diz que Moisés viu? The glory was the character. A glória era o caráter. So this formalization, when time is given, we're given the glory of God. We see his character. Nessa formalização, quando a luz é derramada, a gente vê a glória de Deus, a gente vê o seu caráter. Review and Herald, May 10, 1887. Review and Herald, 10 de maio de 1887. Paragraph 20. Parágrafo 20. The earth is to be lighted with the glory of the third angel. A terra deve ser iluminada com a glória do terceiro anjo. The message shall go with a loud cry. Uma mensagem vai com clamor com alto So clamor. when the earth is lighted with the glory of the third angel's message, Então, we expect quando a terra é iluminada com a glória do terceiro anjo, você you vai would esperar, expect to see the earth being lighted with the glory of God. você vai esperar a terra sendo iluminada com a glória de Deus. That's the formalization of the message. Isto é a formalização da mensagem. The tongues of fire in the upper room. As línguas de fogo no cenáculo. The disciples were lighted up with the glory of God. Os discípulos foram iluminados com a glória de Deus. It's at the formalization of the message É na formalização da mensagem that you see the lighting up of the glory of God, the revelation of his character. que você vê a iluminação da glória de Deus, a revelação do seu caráter. The only reason that people cannot see the love of God in this message A única razão que as pessoas não podem ver o amor de Deus nessa mensagem, is every parabolic component of it. em cada componente de parábolas disto, Because to whatever degree they are still worshipping a God of their own construction. porque por causa de
em qualquer nível, eles ainda estão construindo um Deus à sua própria forma. A God made in their own image. Um Deus construído em sua própria imagem. Right back here, Aqui atrás, they'd lost sight of him. eles perderam ele de vista. We're in a 6,000-year process of understanding him. A gente está num processo de 6.000 anos para conseguir entendê-lo. It's slow and laborious É lento e trabalhoso, because God is patient. porque Deus é paciente. And yet, for many, the tests are still too hard. E ainda assim, para muitos, o teste I'm é holding muito something in my difícil. hand, Se eu estou segurando algo na minha mão, and you try and pull it from me, e você tentar retirar de mim, that can be easy, isso pode ser fácil that can be hard. e poderia ser difícil. It depends how hard I grip. Depende de quão forte eu vou segurar. The tests are not hard O teste não é difícil, unless we have a whole strong grip of our own idols. a menos que a gente queira segurar bem forte os nossos ídolos. People have already started to say, As pessoas já começaram a dizer: you've changed our view of God so far, você mudou a nossa visão de Deus até aqui. don't say anything radical in the future. Não diga nada mais radical do que isto no futuro. My response to that A minha resposta a isto, My response to that minha resposta a isto, for those saying that, what hope is left? para aqueles que estão dizendo qual esperança nos restou, Because we're only in the early rain. nós ainda estamos apenas na chuva We temporã. have a latter rain and a harvest to go yet. A gente ainda tem uma chuva serôdia e uma colheita para passar. The loud cry light up the whole earth with the glory of God's character. A gente ainda tem que ver o alto clamor iluminando o mundo, a terra, com o caráter de Deus. The problem is if you think you already know what that character looks like. O problema é quando você acha que já sabe como se parece o caráter de Deus. You had a thought it was racist and sexist, you'd already be out of the movement. Quando você tinha um pensamento de que ele era racista e sexista, você já está fora do movimento. I hope we all understand it's not homophobic. Eu espero que a gente entenda que ele não é homofóbico. We are in the increase of knowledge. Nós estamos no aumento de conhecimento. It is swelling to a loud cry as we speak. E está se avolumando a um alto clamor nesse momento que estamos falando. It will be a further revelation of the character of God. Vai ser uma manifestação ainda mais ampla do caráter de Deus. So it will require a further cleansing from our own idolatry. Então a gente é requerido que tenha uma purificação ainda maior da nossa própria idolatria. People saying they don't see love in this message and they need more love. As pessoas dizendo que eles não veem amor nessa mensagem, que eles precisam mais de amor. I would ask them who they think they love. Eu vou perguntar para eles, quem vocês acham que vocês amam? Because if you loved me, Porque se você me amasse, I would want you to know who I am, eu iria gostar de que você soubesse quem eu sou, what I believe, o que eu acredito, what I stand for. ao que eu me posiciono e And this defendo. movement, this message, this methodology E este movimento, esta mensagem e esta metodologia is the only way God has to tell us what it is like. é a única forma que Deus tem para nos dizer como ele se parece. Every other broad way and broad door is easy. Qualquer outro caminho largo e porta larga é fácil, Because it's easy to build a God in your own image. porque é fácil construir um Deus à sua própria imagem. You know you're going to like what you see.
Você sabe que você vai gostar do que você vê. because people do love themselves. E as pessoas amam a elas mesmas. When you start having to construct a God that you're not comfortable with, Mas quando você começa a construir um Deus que você não está confortável com ele, why can't God show us his character, por que Deus não pode nos mostrar o caráter dele, his glory? a glória dele? We're told if he showed us his glory, it would destroy us. Ele diz que se ele mostrasse-nos a glória dele, ele nos It destruiria. sounds spiritualistic, like tongues of fire. Parece bem espiritualista, como línguas de fogo. I would suggest that the reason it would destroy people Eu iria dizer que a razão por que isso destruiria as pessoas, if they saw the glory, character of God, se eles vissem a glória e o caráter de Deus, is just like the last dispensation when people saw this glory. é assim como foi na última dispensação, quando as pessoas viram essa They glória. didn't want it. Eles não queriam isto. They saw the glory and it destroyed them. Eles viram a glória e ela destruiu eles. God can't show us his glory Deus não pode nos mostrar a glória dele, because we wouldn't want him. porque nós não iríamos querê-lo. Because last dispensation we were racist and sexist. Porque na última dispensação nós éramos racistas e sexistas. And it was hard to accept a God that wasn't. E era difícil aceitar que Deus não era. In this dispensation, Nesta dispensação, let's not think we've come so far in 2 years. não achem que a gente chegou já muito longe em 2 anos. We have a long way to go. Nós temos um caminho muito longo para But I caminhar. want to get to know him Mas eu quero conhecer ele. because so far I love what I see. Porque até aqui eu amo o que eu vejo. And I don't care if he doesn't look like me E eu não me importo se ele não se parece comigo. because I want to construct myself in his image, not the other way around. Porque eu quero construir a mim na imagem dele e não o contrário. You kneel with me, we'll close in prayer. Se ajoelhe comigo e a gente vai terminar numa oração. Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this movement. obrigado por este movimento. Thank you for your patience and your love. Obrigado pela sua paciência e seu amor. That you would even take such effort Que você ainda tomou tal esforço to help us see you and actually know you. para nos ajudar a ver você de verdade e conhecê-lo de verdade. Realize that for many years we didn't know the person that we worship every Saturday. Que a gente agora se dá conta de que por muitos anos a gente nem sequer conhecia a pessoa que amávamos, adorávamos todo sábado, essa deidade. But we want to know you. Mas nós queremos conhecer você. You promised to be our friend. E você prometeu que vai ser nosso amigo. Pray that we will be willing to learn and unlearn. Eu oro para que a gente possa estar disposto para aprender e desaprender. Even if it takes away the ideas that we cherish. Mesmo que isso remova as ideias que nós nos Pray apegamos. this in Jesus' name. Eu oro isso no nome de Jesus. Amen. Amém. Elisa, tu me traduis? Donc, nous remercions l'ancien TES et tous les participants. Obrigado a todos os participantes e a Ancien TES. Nous nous excusons une fois de plus pour tout ce retard et les problèmes techniques. Nos desculpem pelo problema técnico que tivemos. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, samedi 24 octobre. No dia 24 de outubro, vamos ter vai começar a campal. Du samedi 24 octobre au samedi 31. Essa parte eu não sei o que ela falou. Pour notre camp meeting avec l'ancien TES et l'ancien Parmender.
Vai ser essa campal que vai ter o ancião Thèse e o ancião Les détails Parmênides. seront envoyés au ministère. Os detalhes vão ser passados pelo ministério. Ok, et merci encore. Et bonne fin de sabbat. Obrigado a todos e bom resto de sábado.